Deus, Ele é bom. Deus, Ele é fiel. Deus é muito bom para conosco. E há uma historinha que eu ouvi uma vez, um tempo atrás, que fala de um homem lá nos Estados Unidos, que ele estava nessa região que tem neve, que tem gelo, e fala que aonde ele estava era uma pedra, uma grande pedra de gelo, tem um nome lá, mas não lembro como que chama, e ela começou a trincar, ela começou a se desprender, e ela dava num grande rio, e se aquela pedra de gelo grande se desprendesse com aquele homem em cima, é bem provável que aquele homem ia para dentro do rio e provavelmente iria se afogar, e ali ia acontecer uma grande tragédia. E quando aquela pedra começou a trincar, a história fala que aquele homem, naquele exato momento, ele dobrou o seu joelho e começou a orar. E no momento que ele começou a orar, as pessoas que estavam vendo toda aquela cena ali, começaram a gritar para ele assim: para de orar e foge daí, corre para a praia, ainda dá tempo de você se salvar, para de orar e vai embora, foge daí. Meu irmão, o que isso me traz à memória? Um texto da palavra do Senhor que eu quero compartilhar com você. Se você já puder abrir a sua Bíblia, lá em Êxodo 14, versículo 15. Conta um relato, um momento onde o povo não tinha que orar, não tinha que clamar, mas tinha que agir. Meu irmão, minha irmã, há momentos e há situações que nós devemos orar, nós devemos clamar, mas há momentos que nós precisamos de agir. Há momentos, meu irmão, minha irmã, que você vai ter que parar de orar e começar a obedecer, começar a fazer, começar a mover, a se mover, para que aquilo que você está orando, aquilo que você está pedindo, venha se concretizar. Amém? Já achou aí Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Se você achou, escreva aí amém, pastor. Eu achei. Se você não achou, eu espero mais um pouquinho. E é bom você abrir a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã. Pega ela aí, ó, no papelzinho aí mesmo, né? Segura aí. Eu sei que às vezes a Bíblia no celular é uma bênção, mas segura a Bíblia no papel aí, amém? Em nome de Jesus. Êxodo 14, versículo 15 diz: Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Amém? Vou ler novamente. Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Meu irmão, minha irmã, como eu disse, há certas ocasiões que nós precisamos agir ao invés de orar. Como também as circunstâncias, as situações que nós precisamos orar ao invés de agir. A grande questão é, meu irmão, minha irmã, é que no texto que nós lemos aqui, Deus estava falando para Moisés isso. Deus estava falando para aquele homem que tinha sido escolhido para ser o libertador do povo de Israel. Deus estava falando para Moisés: Moisés, agora não é hora de clamar, é hora de marchar, é hora de seguir em frente. Meu irmão, minha irmã, quando nós sabemos que o Mar Vermelho vai se abrir, é praticamente um pecado ficar orando, é praticamente um pecado ficar parado enquanto a nossa bênção, enquanto a nossa vitória já está diante de nós. É quando nós oramos lá atrás, Deus responde a nossa oração,
E a gente continua se comportando como se Deus não tivesse ouvido a nossa oração. É como se nós estivéssemos ainda se comportando como se Deus fosse surdo, ou como se Deus estivesse com preguiça de agir em nosso favor. Muitas vezes nós continuamos em oração, porque nós, às vezes inconscientemente, nós não cremos que Deus já ouviu a nossa oração. Antes de qualquer coisa, antes de você pensar, o pastor não acredita em oração, o pastor está falando para mim não orar. Não é isso, meu irmão, minha irmã, que eu estou te dizendo. O que eu estou querendo te dizer, meu irmão, minha irmã, é que há tempo e hora para todas as coisas. Há tempo para você orar, mas também há tempo de você marchar. Há tempo de você agir. E por que clamamos muitas vezes a Deus ao invés de agir? Primeiramente, porque muitas vezes a nossa resposta ela é insatisfatória. Como assim, pastor? Às vezes nós respondemos da seguinte forma, há pessoas que respondem assim, muitas vezes nós respondemos assim, porque muitas vezes nós estamos orando ao invés de agir. Muitas vezes nós falamos o seguinte, olha, porque eu fui educado assim. Muitas vezes nós aprendemos fórmulas de oração. Muitas vezes nós aprendemos rezas. Muitas vezes nós aprendemos jeitinhos para a gente poder alcançar o coração de Deus, ou para que Deus possa nos ouvir, ou para que Deus possa nos responder. Muitas vezes nós estamos muito apegados aos jeitos, ao invés da essência, ao invés de estar na presença de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós estamos parados orando porque nós não temos intimidade suficiente com Deus para entender, para discernir o momento de cada coisa. Tem pessoas que respondem da seguinte forma também. Por que que nós clamamos ao invés de agir? Porque faz parte da minha religião. Tem gente que responde dessa forma, onde muitas pessoas oram por apenas cumprir um rito religioso. Muitas pessoas fizeram da oração o cumprimento de um rito religioso. Eu oro porque a minha religião diz que eu tenho que orar, ao invés de orar porque eu tenho desejo de falar com Deus. Outra fórmula também é que muitas pessoas falam, em minha mente, eu acho que é muito mais fácil assim. Eu acho mais fácil permanecer orando, ao invés de eu estar agindo. É muito mais fácil eu permanecer parado orando, ao invés de eu agir. Meu irmão, minha irmã, tem muitas pessoas que acham que isso é mais fácil. Será que é mais fácil mesmo? Será que é mais fácil ficar parado ao invés de agir? Será que é mais fácil? Há pessoas que dão respostas a essa pergunta que, de certa forma, revelam a sua própria ignorância. Por exemplo, quando existem pessoas que não agem, não estão agindo, sabe por quê? Estão permanecendo em oração ao invés de agir, porque que quando, de certa forma, a oração, quando eu estou em oração, eu utilizo isso de forma para que eu não me arrependa imediatamente. Como assim? Eu vou te dar um exemplo. Quantas e quantas vezes a gente falou sobre perdão, sobre perdoar alguém? E aí a gente fala o seguinte, olha, eu estou orando até que Deus toque no meu coração para que eu consiga perdoar a pessoa. Ou quantas vezes a gente recebe um chamado de Deus para nossas vidas. Talvez Deus te chamou para ser um missionário, para ser um pastor, para ser um líder, para fazer alguma coisa para Ele, que talvez requer uma ação imediata, uma mudança de rota imediata. Mesmo a gente sabendo disso, que requer uma ação, o que a gente faz? Eu estou orando. Isso revela, de certa forma, a nossa ignorância.
Há pessoas que pensam da seguinte forma: quando, eu vou ler aqui, quando impede a fé em Jesus Cristo. Como assim, pastor? Muitas pessoas deixam de agir para orar porque acham que impede a fé em Jesus Cristo. Como assim? Para a gente poder crer em Jesus Cristo, a palavra diz que, ou melhor dizendo, para nós sermos salvos, a palavra diz que nós precisamos crer em Jesus Cristo. Não simplesmente orar para Jesus Cristo. Eu estou dizendo que, mais uma vez eu repito, não estou dizendo que nós não devemos orar. Eu estou querendo dizer que muitas pessoas têm uma fé estática, ao invés de agir, de colocar essa fé em prática, para mostrar para as pessoas, através da sua ação, que creem em Jesus Cristo. Tem pessoas que acham que pelo muito orar, demonstram a sua fé em Jesus Cristo. Acham que vão conquistar um lugarzinho no céu por muito orar, como se fosse uma barganha para Deus. Ó Deus, eu estou orando 5 horas, eu estou orando 6 horas, garante aí meu lugar no céu. Meu irmão, minha irmã, não é dessa forma. Por isso que muitas pessoas permanecem orando ao invés de agir. Olha, meu irmão, minha irmã, tem muitas pessoas que permanecem orando ao invés de agir. Sabe por quê? Porque supõe que Jesus vai se adaptar a ela. Como assim? Eu vou te explicar. Tem muitas pessoas que fazem da sua vida de oração uma ostentação espiritual. Ou seja, ao invés de a pessoa chegar diante de Deus em oração, em humildade, reconhecendo que é um pecador, por ela muito orar, ela acredita que ela é quase um semideus, né? Ela acredita que ela é a 4ª pessoa da Trindade. Ela acredita que por ela estar orando, Jesus vai se adaptar a ela. Não entende que a oração, ela tem que nos levar ao quebrantamento. A oração precisa nos levar ao arrependimento, não à autoexaltação. Por isso que muitas pessoas preferem ficar só orando, ao invés de orar e agir. E aí, meu irmão, minha irmã, existem pessoas que respondem, existem pessoas que oram, mas também agem. E essas pessoas, normalmente, elas têm a sua vida de oração dentro de uma outra perspectiva. E que perspectiva é essa, pastor? Alguém que ora e age, primeiramente ela entende que a oração é o seu dever. Por quê, pastor? Porque ela sabe que em meio às dificuldades ela precisa orar. Ela sabe que se ela não orar em meio às lutas, às dificuldades, ela vai perecer. Ela sabe que se ela não orar em meio às dores, ela sabe que nada vai acontecer na vida dela. Essa pessoa, ela sabe que, por mais que o mundo ao redor está caindo, por mais que as dificuldades estão ao seu redor, ela sabe que a oração acalma a mente e acalenta o coração. Uma pessoa que ora e age, ela sabe que, porque sei que serei ouvido e sinto, portanto, um forte desejo de me dirigir a Deus em súplica. Alguém que ora e age, ela sente um forte desejo de falar com Deus. Ela sente um forte desejo de falar com o seu Pai. Ela não faz da oração um rito religioso, mas ela faz da oração um momento de intimidade. Ela faz da oração um momento de se deleitar em súplica no colo do Pai. Alguém que ora e age corretamente, ela entende que ela deleita
e descansa no Senhor. E tem esperança no seu coração. Ela sabe que a oração é um meio de comunicação com Deus. É um meio de se conectar com o Senhor. Como diz o Salmo 73, versículo 26, que diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Alguém que ora e age, ela faz da sua vida de oração não apenas um ritual, mas ela faz da sua vida de oração uma forma de se aproximar de Deus, de estar bem juntinho dele, bem próximo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, alguém que tem uma vida de oração, que ora, mas também age, ela pensa da seguinte forma: por que eu não devo orar? Por que eu não devo aproveitar os momentos do meu dia em oração? Meu irmão, minha irmã, a palavra que eu tenho para te trazer nesta noite é o seguinte: você precisa orar sim, mas com a motivação correta e no tempo certo. Porque há momentos que nós precisamos agir. Há momentos, meu irmão, minha irmã, é como eu disse naquela história que eu iniciei contando no início dessa palavra, há momentos que a nossa oração tem que crer que Deus já nos deu o livramento. E isso, sabe o que significa? Fé. É claro, meu irmão, minha irmã, que a nossa oração ela precisa ter insistência. Nós precisamos sim insistir em oração. Você precisa sim, minha irmã, meu irmão, insistir em oração, continuar orando. Talvez você está orando aí para uma cura, talvez você está orando para uma libertação, talvez você está orando por alguém que está internado aí com o Covid. Nós temos recebido cada vez mais notícias de pessoas cada vez mais próximas de nós, contaminadas com este vírus. Talvez você tenha alguém que você ama, alguém que próximo a você, alguém até mesmo da sua família com este vírus. Mas meu irmão, minha irmã, todas as vezes que nós oramos e falamos com Deus, eu sempre costumo dizer isso, é uma mão de via dupla. Nós oramos, falamos com Deus, nós falamos, Deus, pedimos, nós clamamos, nós suplicamos, nós choramos a Deus. Mas Deus também, Ele fala conosco, Ele também responde a nossa oração. E a grande pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos é: o que Deus falou para mim fazer diante daquilo que eu pedi em oração? O que Deus, meu irmão, minha irmã, tem pedido para você, tem falado para você diante da sua súplica em oração? Nós olhamos aqui para Moisés. Deus respondeu imediatamente à oração de Moisés. Moisés foi suplicar para Deus: Deus, olha aí, o exército de Faraó está para chegar, o povo está aqui desorientado. Na hora que Moisés ia chegar para falar com Deus, Deus já falou: Moisés, para de clamar e comece a marchar. O que Deus quer que você faça, meu irmão, minha irmã? O que Deus está pedindo para você fazer diante daquilo que você tem pedido e colocado diante de Deus em oração? O quê? Sabe, irmão, minha irmã, algumas situações, algumas circunstâncias que confesso para você que eu me incomodo um pouco de orar. Por algumas circunstâncias, por algumas pessoas. Eu fico constrangido. Quando alguém me pede oração, sendo que eu sei que aquela pessoa, ela não quer mudança, ela não quer mudar de atitude. Por exemplo, alguém que assim: ai pastor,
eu estou com problema no pulmão. O senhor ora por mim? E a pessoa é um fumante e não quer largar o vício. Eu fico constrangido de orar, mas peraí, eu vou orar para que Deus cure, mas a pessoa... Ou alguém fala assim, pastor, ora por mim, está difícil a minha vida. E a gente sabe que a única solução para essa pessoa é Jesus entrar na vida dela, é ela entregar a sua vida para Jesus. Aí a pessoa pede oração para a vida dela, e eu fico olhando assim, eu fico, Senhor Jesus, a minha oração pouco vai adiantar, pouco vai ter efeito, porque o que essa pessoa precisa é entregar a sua vida para Jesus. Às vezes o pessoal assim, pastor, eu estou com um problema assim no meu casamento, o senhor ora por mim, ora pelo meu casamento. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, a minha oração não sei se vai resolver, é a pessoa que precisa mudar, é a pessoa que precisa mudar o comportamento dela, é a pessoa que precisa tratar a esposa com mais carinho, é a pessoa que precisa tratar o marido com mais carinho. Eu não sei se minha oração vai resolver. As situações que eu fico constrangido, meu irmão, minha irmã, eu não sei se isso já aconteceu com você, de orar por alguém que nitidamente não quer uma transformação de vida, não quer aceitar Jesus, ela quer que Jesus cure ela quer que Jesus abençoe ela, mas ela não quer abrir e entregar o seu coração para Jesus e ser transformado e deixar que Ele transforme a sua vida. Meu irmão, minha irmã, o que eu estou querendo te dizer nesta noite, a palavra que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, não é para que você pare de orar. Não é isso não, meu irmão, minha irmã. Eu não estou falando para você parar de orar, de forma alguma. Você deve orar sim, e muito. Você deve sim colocar diante de Deus em oração. Mas estou querendo dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que não basta só você orar. Deus, Ele quer que você haja. Deus, Ele quer que você faça alguma coisa. Talvez você está orando pelos seus vizinhos. Talvez você tenha vizinhos aí que estão perturbando a sua vida. Talvez você tem vizinhos aí que estão aí numa situação muito difícil. Você deve sim orar por eles, mas Deus está perguntando para você, nesta noite, o que você pode fazer para melhorar a vida dos teus vizinhos? O que você pode fazer, meu irmão, minha irmã? A gente vê tantas situações acontecendo. E aí, eu sempre coloco isso no meu coração. Todas as vezes que Deus me chama a atenção em algo, todas as vezes que Deus me incomoda acerca de algo para orar em oração, Deus não quer apenas que eu ore diante dessa situação, Deus quer que eu faça alguma coisa. Um exemplo, talvez Deus tenha te colocado para orar por crianças. Deus não quer só que você fique na oração. Você vai orar, você vai ser um intercessor, uma intercessora. Mas talvez você precise entender, discernir, que Deus está querendo também que você abrace esse ministério, que você faça algo pelas crianças ou por uma criança em si. Talvez você tenha, pastor, estou tão preocupado com os moradores de rua. Será que eles têm máscara? Será? Eu estou tão preocupado, eu vou orar. Meu irmão, minha irmã, você acha mesmo que Deus quer que você fique só na oração? Ou você acha que Deus quer que você vai lá, encomenda com a Silvana, com a Milena, ou vai num lugar, compra um monte de máscara e sai doando, distribuindo para os moradores de rua? O que você acha que Deus quer de você? Se você está orando já há algum tempo para que você perdoe alguém, você acha que Deus quer que você continue orando? Ai, Deus, faça que eu perdoe. Ai, Deus, faça que eu perdoe. Ai, Deus, tira essa mágoa do meu coração. Ai, Deus, limpa o meu coração. Ou você acha que Deus quer que você fique assim, ou você acha que Deus quer que você tome uma atitude e vai lá e chega na pessoa e fala, olha, meu irmão, eu quero te liberar, eu quero te pedir perdão.
Ou eu quero que liberar perdão sobre a sua vida. Eu quero resolver essa questão agora em nome de Jesus. O que você acha, meu irmão, que Deus quer que você faça? O que você quer que... Você está com problema no teu casamento? Ai, Deus abençoe meu marido, abençoe minha esposa, Senhor. Ai, tá difícil, Senhor, abençoe minha esposa. O que você acha que Deus quer que você faça? Que você fique orando só? Ou Deus quer que você faça alguma coisa? Mude sua postura em relação a alguma situação dentro da sua casa, dentro do seu lar. Eu não estou dizendo, meu irmão, minha irmã, eu concluo aqui, que Deus não quer que você ore, que seria totalmente incoerente da minha parte trazer uma palavra dessa num culto de oração. Aonde nós acabamos de cantar que eu creio sim no poder da oração. Não faz sentido nenhum. Mas uma coisa que nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que a nossa oração, quando nós oramos, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós levantamos as nossas mãos em oração, quando nós abrimos a nossa boca para clamar ao nosso Deus, Deus nos ouve. Deus ouve a sua oração. Deus está ouvindo. Deus está ouvindo a sua oração, meu irmão, minha irmã. Creia nisso, em nome de Jesus. E não duvide disso. E se Deus ouviu a sua oração, entenda, saiba que Ele vai falar com você. Ele vai falar contigo. Da mesma forma que Ele falou com Moisés. Moisés, fala para o povo marchar. E você conhece o texto, né? Eu acabei nem explicando muito o contexto, que eu não quis me prolongar muito. Moisés tinha que marchar em direção ao quê, meu irmão, minha irmã? Moisés tinha que marchar em direção ao Mar Vermelho. As crianças estudaram essa história algumas semanas. Deus pediu para Moisés fazer algo impossível. Algo que não é comum. Mas Deus respondeu a oração dele. E Moisés respondeu a palavra de Deus. E aí o milagre aconteceu. Está entendendo porque muitas vezes o milagre não acontece? Porque o milagre ele tem um processo. A nossa oração tem processos. Qual é o primeiro processo? Eu oro. Qual a outra parte? Deus responde. Qual é a outra parte? Eu obedeço. Qual a outra parte? Deus realiza. Está entendendo o processo? Meu irmão, minha irmã, você entendeu? Pegou? Vou repetir. Eu oro. Deus ouve e responde. Já acrescentei aqui, já mudei. Porque não estava no meu script, não. Isso é coisa do Espírito Santo. Então, repetindo, eu oro. Deus ouve e Deus responde. Eu ouço e obedeço. E Deus realiza o milagre, o sobrenatural, a provisão que vem dele. Quer que eu repita de novo? Quer? Vou repetir de novo. Eu oro. Deus ouve e me responde. Eu ouço e obedeço. E Deus faz o milagre. É essa dinâmica, meu irmão, minha irmã, que funciona. Se a sua oração não está sendo respondida, alguma coisa nesse processo está falhando. Ou você não está orando, ou você não está ouvindo e obedecendo a Deus. Porque Deus, com certeza, está ouvindo a sua oração e está falando com você. E com certeza, Deus vai fazer. Porque se Ele fez na vida de Moisés um mar se abrir, o que é aquilo que está pedindo diante disso? Meu irmão, minha irmã. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos orar? Agora é para orar mesmo. Lembra da dinâmica? Nós vamos orar. Mas Deus vai ouvir nossa oração, nosso clamor. E eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você está meio desanimado. Talvez você está se sentindo muito desanimado com Deus. Aí, talvez sua vida está meio bagunçado. Talvez sua vida com Deus, sua vida de oração está meio assim. Porque você está falando assim, Deus não ouve minha oração. Deus não me responde. É claro que esse processo que eu falei não é assim, pá, pá, pum, pá, pá. É tempo, é dias,
é meses, é um processo. Porque muitas vezes a resposta de Deus, ela vem diante de várias situações. Não vem aquela voz bonita, Moisés. Não. Talvez Deus está falando com você diante das circunstâncias, diante das situações. Talvez Deus está mudando aqui dentro de você coisas que para que você possa viver lá na frente um milagre. Quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Para que Deus venha revigorar a sua vida de oração. Para que a sua vida de oração seja uma vida de oração poderosa. Para que você tenha uma vida de oração, fugiu a palavra aqui, uma vida de oração radiante. Uma vida de oração estimulante. Que todas as vezes que você dobra o seu joelho para orar, quando você se levanta, você tenha a certeza e a convicção que Deus falou com você, que Deus ouviu a sua oração. Eu quero orar por você diante disso, amém, meu irmão, minha irmã? Põe a mãozinha no teu coração aí agora, em nome de Jesus. Põe aí a sua mão no coração. Senhor, eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã, e assim por mim também. Eu quero me colocar diante do Senhor nessa hora, para que o Senhor venha renovar, Deus. Para que o Senhor venha trazer um renovo na vida de oração do meu irmão, da minha irmã. Senhor Jesus, eu creio, Deus, que o Teu Espírito Santo nesta noite nos trouxe uma nova revelação, Senhor, acerca daquilo que o Senhor quer fazer e realizar na vida de cada um de nós, Deus. Eu creio nisso, Pai amado. Pai, porque muitas vezes nós, semana após semana, estamos nos reunindo, estamos orando, e a nossa oração, muitas vezes, ela se torna repetitiva, ela se torna vazia, ela se torna uma reza, ela se torna algo sem sentido nenhum para nós. Às vezes nós estamos orando, é como se nós estivéssemos falando para a parede. Muitas vezes, Deus, nós estamos orando e esquecemos que todas as vezes que nós oramos, nós estamos falando com Deus, Criador de todas as coisas. Muitas vezes nossa oração é tão medíocre que nós oramos apenas para cumprir um ritual, ou apenas para como se tivesse que fazer uma gincana bíblica, uma gincana gospel. Eu vou orar tantas horas para que eu possa receber tanto de Deus, mas não é assim. Deus, muitas vezes nós temos desperdiçado tempo em oração, porque muitas vezes, Senhor, nós não sabemos como orar como convém. Por isso, nessa hora, nós clamamos para que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos direcionar, venha renovar a nossa vida de oração. Espírito Santo de Deus, venha trazer uma nova dinâmica de oração. Espírito Santo de Deus, venha trazer uma nova dimensão de oração, uma dimensão de intimidade, de profundidade, aonde as palavras não fogem, aonde o relógio pouco importa. Aonde nosso tempo de oração seja um tempo de qualidade, um tempo de prazer, aonde nós saímos desse tempo de oração revigorados, transformados, radiantes pelo poder do Senhor e pela convicção, Deus, de que o Senhor falou conosco. Mas também, Deus, que nós também possamos agir, que nós possamos, ó Deus, marchar, que nós também possamos, ó Deus, diante de tudo o que está acontecendo, diante de todas as lutas, nós possamos ter uma fé dinâmica, não uma fé estática. Deus, nos perdoe por todas as vezes que nós ouvimos o Senhor falar conosco e não agimos, não fazemos, não obedecemos, não realizamos. Perdoa-nos, Deus, por todas as vezes, Deus, por falta de coragem, nós não fazemos. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes, ó Deus, por todas as vezes, Pai, que o Senhor nos chamou, assim como o Senhor um dia chamou Samuel pelo nome, Samuel, Samuel, e muitas vezes nós continuamos dormindo, ignorando a sua voz. Mas nesta noite, Senhor, eu creio que haverá um desatar ministerial aqui agora, Senhor, em nome de Jesus, porque o meu irmão e a minha irmã, que um dia foi chamado pelo Senhor, a minha oração é que o Teu Espírito Santo de Deus comece a trazer isso agora na memória e trazer isso no coração. Quantas e quantas vezes o Senhor disse para ele, vai lá e prega o meu evangelho, vai lá e faça algo por mim, vai lá, saia mesmo da sua casa, saia da sua parentela e vai fazer algo por mim.
Quantas vezes o Senhor já nos falou, já nos moveu, já nos disse que tinha que ser feito, e nós estamos aqui esperando alguma coisa acontecer, esperando um anjo cair do céu, anjo hoje aparecer do céu, nós estamos esperando alguma coisa acontecer, uma sarça pegar fogo, nós estamos esperando alguma coisa acontecer, sendo que o que precisava acontecer já aconteceu, que era uma ordem do Senhor, era um chamado do Senhor, já aconteceu, Deus. Já aconteceu, Senhor. Oh, Pai, que nós viemos agir, que viemos fazer, que viemos obedecer ao Senhor. A tua palavra diz, Deus, é melhor obedecer do que sacrificar. Nós não queremos ficar aqui sacrificando, nós queremos obedecer ao Senhor, nós queremos viver em obediência, agir em obediência. Se o Senhor está dizendo para nós fazermos ir para a direita, nós vamos para a direita. Se o Senhor está falando para ir para a esquerda, nós vamos para a esquerda, Senhor. Se o Senhor está falando para a gente subir, a gente vai subir. Se é para descer, nós vamos descer, Deus. Oh, Pai, mas nós queremos obedecer a Tua voz, queremos viver de acordo com a Tua palavra, queremos viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, Senhor, venha mover agora, Senhor, no meio do Teu povo, Deus. O Senhor já está pedindo aí para o meu irmão, para a minha irmã perdoar. Que ele tome a atitude hoje, Senhor, que ele tome a decisão hoje de ir lá e fazer. Eu não sei, Senhor, o que ainda está, o meu irmão, minha irmã, que nós estamos esperando muitas vezes, mas a palavra do Senhor é muito clara. A palavra do Senhor hoje está nos dizendo, ei, por que clamas? Enquanto, ao invés de estar marchando, porque está orando, ao invés de estar vivendo o milagre. É tempo de vivermos o milagre, é tempo de vivermos o sobrenatural do Senhor, e o Senhor está nos convidando, meu irmão, minha irmã, para vivermos o sobrenatural, para desfrutarmos do milagre do Senhor. Então comece a agir, comece a fazer, comece a se mover para a honra e para a glória do Senhor. Comece a se mover, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Deus. Em Teu nome nós oramos. Certo de que o Senhor já ouviu a nossa oração. Na certeza e na convicção de que o Senhor também, Pai amado, já está respondendo aqui dentro. Aqui dentro, Senhor. Vai respondendo a inquietação do coração do meu irmão. Vai respondendo a inquietação do coração da minha irmã, Senhor, agora. Em nome de Jesus, Pai amado. Vai respondendo aí, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, meu irmão, minha irmã. Amém.